Senhor, amém? Amém. Aleluia. Motivo de muita alegria? Não. Motivo de muita alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, amém? Aleluia. Você pode sentar? Amém? Glória a Deus. Como já foi apresentado aqui, meu nome é Roberto Guedes. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite do nosso irmão Cláudio, que trabalha comigo. Nós trabalhamos comigo lá na Riviera. Conheci o Cláudio há mais ou menos, tem 2 anos, né, Cláudio? Mais ou menos. Por aí, alguma coisa bem próxima disso. E a gente sempre fica ali num debate muito gostoso na empresa, tá? E falando da palavra do Senhor, que a gente quando se junta, né? Eu falo da palavra do Senhor, e é assim que a gente segue os nossos dias de trabalho. Muito obrigado ao pastor Jairo pela confiança, pastor Cássio, né? Jairo Cássio, né? Pela confiança e pelo convite, amém? Como já apresentaram, amados, eu tenho um livro, eu sou escritor, tá? Tenho um livro aqui fora. O título do livro é Explicando Romanos, tá? Por que escrever um livro que explica um outro livro? As pessoas chegam para mim e falam assim, por que Explicando Romanos? Por que eu vou comprar um livro que explica Romanos se eu mesmo posso ler e entender o livro de Romanos? O livro de Romanos ele é considerado o maior material neotestamentário de maior valor teológico. Mas esse livro ele também conta com uma descrição, uma narrativa para uma igreja do primeiro século da era cristã. Paulo, quando escreve, ele escreve para aquela igreja específica. E nós não podemos mentir que é uma leitura não tão fácil assim. Alguns leem e não conseguem entender. Por que Paulo falou isso? Mas por que Paulo está falando dessa maneira? Esse livro ele tem um contexto mais exegético. Ele quer te mostrar e te ensinar o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja que se situava em Roma. Tá? Para Paulo ele não foi o fundador da igreja de Roma. Então ele escreve para a igreja de Roma defendendo a justificação pela fé. Porque alguns maus indivíduos estavam tentando denegrir a imagem do apóstolo. E ele se defende e defende o Evangelho de Cristo e a salvação pela fé através da graça de Cristo. Então, é um livro de extrema importância para que você tenha plena convicção do que é ser salvo pela fé. Amém? Através da graça de Cristo. Amém? Se você quiser adquirir o livro, está ali fora. Nós temos 2 versões. Fala com o Cláudio Sabino, que ele já está ciente de como que é que funciona. Se você não tem dinheiro agora, conversa com ele lá. O que ele falar, está falado. Amém? Aleluia. Sentado como você está mesmo, não precisa se levantar não. Abra a tua Bíblia no livro de João. No capítulo 1. O tema do culto de hoje é o versículo 29, não é isso? Mas nós vamos ler alguns mais aqui em João. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Depois nós vamos ler o 14 e depois o 29. Para que nós venhamos entender todo o conteúdo do que está sendo acordado dentro desse tema que nós estamos hoje tratando aqui nessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha vindo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a alguns versículos aqui. Deixar aberto em cima da sua perna.
E vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. O Evangelho de João, ele é um evangelho que apresenta Jesus de uma forma diferente do que os evangelhos que o antecederam. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é considerado pela teologia o evangelho sinóticos, pela semelhança que eles têm nas suas escritas. E o evangelho não tem o interesse, o objetivo de apresentar Jesus de uma maneira natural, como um homem natural, mostrando os seus milagres, tudo que ele fez aqui na terra nos seus quase 4 anos de ministério. Mas o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente. Ele não é considerado um evangelho sinótico, porque ele apresenta Jesus aproximadamente 40 anos depois dos evangelhos que o antecederam. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos e João foi escrito, Mateus, Marcos e Lucas foi escrito aproximadamente 40, 50, 60 depois de Cristo. O Evangelho de João é considerado por alguns teólogos, apesar de eu não concordar com essa expressão, mas ele é considerado por alguns o Evangelho tardio, porque ele foi escrito lá nos anos 90 do primeiro século da era cristã, quase chegando para o segundo século da era cristã. Ele apresenta Jesus não como um homem natural, na sua carne, no seu corpo, mas ele tende a explicar Jesus mais como Deus, como Senhor, o seu aspecto divino e não o seu aspecto terreno. E quando João começa a narrar o primeiro capítulo da sua carta, do seu evangelho, ele vem apresentando Jesus como sendo aquele que estava do lado do Pai, quando Deus criou todas as coisas. Nós vemos em Gênesis dizendo, quando Moisés relata, ele declara dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, usando na terceira pessoa do plural, fazendo com que nós venhamos entender que Deus não estava sozinho quando formou todas as coisas, mas ele estava acompanhado. E nós bem sabemos que ele estava acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Trino, a Santa Trindade agindo na formação do homem. E é assim que Deus vai constituir o ser humano, o primeiro homem e a primeira mulher. E João, quando ele narra essa história, ele vai dizer lá no versículo 1 que você leu comigo, que lá no princípio, o Filho já estava com ele, e ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo se formou a partir dele, junto com ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Ele apresenta Jesus não como Jesus que nasceu de uma mulher, mas o lado divino de Jesus, a sua divindade. E ele vai dizer no versículo que nós lemos no versículo 14, por isso que eu fiz questão de ler o 14, que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele que era divino, abriu mão da sua divindade, do seu estar com Deus nos céus. Formou-se apesar de santo, mas ele tomou em si a sua matéria. Formou-se como nós, carne e osso, sofrendo as consequências desse mundo, por amor de cada um de nós. E, dentro desse versículo, nós não vamos ler o capítulo todo, porque vai ficar muito demorado, mas nós entendemos que João ele apresenta Jesus e ele estava batizando, como de costume, batizando as pessoas. E a palavra vai nos dizer, depois se você puder, leia na sua casa, o capítulo 1 todos, né? E você vai observar que Jesus está batizando, pregando e anunciando Jesus. Até que chegam alguns fariseus e começam a questioná-lo. Questionaram quem era ele. Quem é você? Você é o Messias? Você é profeta? E ele vai dizer as palavras de Isaías quando diz: eu sou a voz que clama no deserto. E ele vai dizer mais, ele vai falar assim: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. E quando ele está pregando, nós entramos no versículo 29, que no dia seguinte nós entendemos que continuamente João fazia esse processo de evangelização e de batismo. E a Bíblia vai falar no versículo 29, que chegando Jesus no dia seguinte, veio Jesus e João vira para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Repita comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, fica bem comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
essa simples frase muito conhecida, essa frase muito conhecida, um dos versículos eu acho que mais conhecido da Bíblia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa frase é tão curta, composta de tão poucas palavras, tem muito a nos revelar. É dentro de um conteúdo salvífico gigantesco. Essa frase ela nos apresenta, dentro do que eu estive meditando alguns dias atrás, dentro dessa palavra, desde que o nosso irmão Cláudio me passou o tempo, eu fiquei meditando e eu encontrei dentro dessa frase um grande problema e uma solução. O verbo se fez carne, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos aqui o pecado como um problema. Essa frase, ela nos traz um grande problema. Qual é o problema? É o verbo dessa frase: o pecado. O pecado que estava no mundo, ele precisava de uma solução para esse problema. Se o pecado é o problema, João apresenta a solução para esse problema do pecado, que é o sujeito da nossa frase, que é o próprio Cordeiro de Deus, Jesus. João apresenta: olha só, nós temos um grande problema. Esse problema é o pecado que está introduzido dentro do mundo. Mas eu apresento a vocês agora, eis ele ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem um problema, Jesus é a solução do problema. Se tem um problema, João apresenta o antídoto ao problema. O antídoto do problema é Jesus. E ele vai apresentar Jesus como essa solução. Aí você diz para mim: mas pastor, o que é esse pecado? Observe, amado, que o pecado, se você não está com a sua Bíblia aberta aí, não está escrito os pecados. Está escrito o pecado. E você diz para mim: mas por que o pecado no singular, se o mundo comete inúmeros pecados? Existe um único pecado no mundo? Ou existem vários pecados no mundo? Mas por que João vai fazer questão de usar a expressão que ele era o Cordeiro que tira o pecado e não os pecados? Para que nós possamos entender a narrativa de João, nós precisamos voltar no princípio para entendermos quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá uma ordenância, uma ordem para o homem e para a mulher. Adão e Eva poderiam comer de tudo do jardim, mas existia uma árvore, um alimento, um fruto que eles não poderiam comer. E quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus e comer do fruto que eles não poderiam comer, eles dão acesso ao pecado para entrar dentro da natureza humana e denegrir e corromper não somente os autores iniciais do pecado, os que cometeram, que foram Adão e Eva, mas também corromper toda a natureza humana. Nós acreditamos fielmente, ao contrário de alguns pensamentos filosóficos, como o pelagianismo, como o humanismo, que prega que todos serão salvos, que o pecado de Adão e Eva não corrompeu a natureza, que o ser humano por si só pode se chegar a Deus. Nós temos a plena convicção que isso não é verdade, que o pecado de Adão e Eva ele veio e corrompeu toda a natureza humana. E João, quando fala, ele não está falando dos pecados das nossas atitudes, mas sim dessa natureza corrompida, dessa natureza que estava corrompida diante de Deus, e que essa natureza ela provocou um problema não só em Adão e Eva, mas o pecado original corrompeu toda a natureza humana em Cristo, em Deus. Os autores do pecado foram corrompidos, mas também toda a humanidade estava perdida por causa do pecado. A comunhão com Deus foi rompida. A palavra diz que o Senhor falava com Adão, mas agora, por causa do pecado, não há mais um diálogo, não há mais a comunhão entre Deus e o seu filho, a criatura. Então nós temos um grande problema. O pecado corrompeu a humanidade. Em Romanos 5,12, Paulo vai dizer que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então não há quem não tenha pecado. Em 1 João, o próprio Jesus vai dizer, no versículo 1:8, que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos sendo falsos, porque todos nós pecamos e somos mentirosos. Então a natureza humana fora de Cristo está corrompida, está denegrida e não consegue se achegar a Deus. Quando olhamos para a televisão nos dias de hoje, vemos as emissoras de televisão proclamando a paz, proclamando a alegria que nós devemos amar, mas sem Jesus o ser humano não tem a menor capacidade de amar. A capacidade de amar está em Cristo, porque a natureza humana foi corrompida e somente através de Cristo essa natureza ela pode ser restaurada. Quando falamos de pecado, falamos do pecado que corrompeu a natureza humana. E as nossas atitudes demais, elas são apenas o externo do pecado que está entranhado na natureza humana. O pecado está contaminando tanto o ser humano que as suas expressões promovem maldade, promovem mal. Em Mateus 12:34, o próprio Jesus vai dizer que se com a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Se o meu coração está longe de Cristo, esse coração ele só externa a maldade. Mas quando eu estou cheio de Cristo, diz o próprio Jesus, que a minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. Os erros e as nossas expressões de pecado, eles são oriundos da natureza humana corrompida pelo pecado original. Nós começamos essa mensagem dizendo que existe um problema, e esse problema é o pecado. João, quando vê Jesus, ele apresenta: eis aquele que pode solucionar o problema. Eis aquele que pode ser, que é o antídoto para o problema. João 3,6, o próprio Jesus vai dizer que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito de Deus. A nossa natureza humana ela foi corrompida e havia necessidade de restaurar a natureza e a comunhão do ser humano para com Deus. Adão não tinha mais acesso a Deus por causa do pecado, mas Deus, na sua onipotência, onisciência, ele decide por si só restaurar a comunhão do homem perdido para com Deus. Aleluia. E quando nós olhamos o período do Velho Testamento, o período neotestamentário, o Velho Testamentário, nós vemos que Deus ele deseja criar mecanismos para que o homem pudesse se voltar para Ele. Porque a natureza humana foi tão corrompida pelo pecado original que nós não conseguimos se achegar a Deus se não for por meio de Cristo. Então essa natureza corrompida, Deus tenta restaurar essa comunhão do homem para com o Criador. A comunhão do Criador para com o homem. Em resposta a esse problema, Deus vai criar alianças com o homem. Deus vai falar com o homem. Deus vai amar os homens. Em todo o período do Velho Testamento, nós vemos Deus estabelecendo profetas, estabelecendo sacerdotes, estabelecendo reis, para criar um relacionamento dele para com o homem. O Senhor falava com seus profetas eram boca de Deus para o povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifício ao Senhor para perdoar os pecados dos homens. Deus estabeleceu reis segundo o seu coração. Deus estabeleceu alianças noaicas, aliança com Noé. Deus estabeleceu uma aliança abraâmica com Abraão. Ele chamou Abraão, ele fez uma promessa, lhe deu uma promessa, e será pai de uma grande nação. Uma aliança mosaica com Moisés, a Bíblia nos fala que Deus falava face a face. Uma aliança davídica, com Davi ele fez uma aliança dizendo: tu és o homem segundo o meu coração. Deus estabeleceu
estava estabelecido desde o pecado original de Adão e Eva. Existia entre o homem e Deus um pecado, uma barreira, uma parede que impedia a comunhão de Deus para com o homem. E Deus, ele determina, ele decide restaurar essa comunhão. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. O que significa isso? Ele se relaciona com a sua criação. Nós não estamos falando de um Deus frio, de um Deus mau, mas de um Deus bom que deseja amar a sua criação, que deseja se apaixonar por ela, que deseja todos os dias ter comunhão, sentimento recíproco do homem para com ele, Deus para com o homem. E Deus, nessa tentativa de restabelecer essa comunhão, ele vai fazer uma aliança com o povo, a partir de Abraão, lá em Deus. Ele vai dizer em Isaías que tu serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Em Isaías no Êxodo 6. Vocês serão o meu povo e eu serei o meu Deus. E Deus atribui à nação de Israel uma missão, um propósito. Israel seria um mensageiro do Messias que viria, do antídoto para esse problema que foi estabelecido por Adão e por Eva lá no princípio. Essa natureza completamente corrompida. E Deus estabelece como Israel uma missão. Vocês irão pregar e anunciar. Mas Israel, mais uma vez, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Noé, assim como Davi, não corresponderam ao propósito que Deus havia estabelecido. E se corromperam novamente em seus pecados, se envolveram naquilo que desagradava a Deus. Nenhum homem por si só conseguiu se aproximar de Deus depois do pecado original. E Deus estabelece Israel como mensageiro de Cristo. Israel tinha uma missão, que era pregar e anunciar o Evangelho, porque viria o Messias. Mas infelizmente Israel também não consegue cumprir a missão. Ele não consegue anunciar o Evangelho, ao contrário disso, eles se tornaram soberbos, mesquinhos, medíocres, se acharam detentores de todo o poder de Deus, os únicos a ganharem no céu. Sua mediocridade, sua soberba, os fizeram ir caminhar para fora da presença de Deus e para longe do propósito estabelecido por Deus. Então, como restaurar essa comunhão? O Deus que é soberano, pastor, ele decidiu enviar o seu próprio Filho, o antídoto para o problema do pecado. Ele decide abrir mão da sua glória e enviar o seu Filho para morrer em uma cruz que era minha e que era sua. Cristo é o antídoto que restaura a comunhão e a relação do homem para com Deus. Aleluia. Somente em Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Cristo é a ponte que nos liga a Deus, ao Criador, a Yahvé. Em Romanos 3, 25, Paulo vai dizer: eu amo Romanos, amado. Eu fiquei mais de um ano debruçado em Romanos. Lendo, escrevendo. Romanos 3, 25, Paulo vai dizer assim: Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que Deus decidiu entregar Jesus para que o homem tivesse acesso e comunhão para com Deus. Porque esses pecados anteriormente, ele vai dizer aqui, em sua tolerância, ele tolerou os pecados cometidos que ficaram impunes. Mas como ficaram impunes? Por quê? Porque os sacrifícios, as alianças, as datas sagradas, a circuncisão foram ineficientes e não conseguiram justificar o homem. As obras não foram capazes de justificar o homem. Os sacrifícios, os holocaustos estabelecidos em Deuteronômio mesmo não foram capazes de justificar o homem. Mas tinha uma relação fria entre Deus e o homem. E o Pai decide enviar o próprio Filho para restaurar essa comunhão e ter novamente uma relação de pai para filho
com a sua criação para com seus filhos. A resposta ao pecado, que era o problema, é Cristo. A lei foi incapaz de justificar o homem, mas Cristo tinha todo o poder de justificar o homem. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida, Jesus fez, se derramando no madeiro para que nós possamos ter acesso a Deus. Glória a Deus. Diz ainda Paulo, aos Romanos 5,19, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem. Quem foi o homem que desobedeceu no início? Adão. Porque por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, que é Cristo, muitos serão feitos justificados e justos diante de Deus. O título dessa mensagem é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existia um problema, mas que nós conhecemos o antídoto e sabemos que em Cristo, nós somos justificados, meu irmão. Muitas das vezes o diabo quer lançar sobre você e te dizer que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas você é filho de Deus. Você é um justificado pelo Senhor. Pastor, até que hora eu posso ir? Amém? Posso continuar? Então Cristo é o nosso justificador. Mas o que é justificador? Nós ouvimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos que somos justificados. Eu confesso aos irmãos que por anos eu ouvi que eu era justificado, mas não entendi esse negócio de Deus. Eu vou usar dois exemplos para fazer você entender claramente o que é a justificação. Eu divido a justificação em dois aspectos. Isso não está na narrativa bíblica. É uma visão minha da justificação de Cristo. E eu gostaria de apresentar para os irmãos. Eu divido a justificação em dois aspectos: a liberdade e o pagamento da dívida. O que é isso, pastor? A justificação ela possui dois aspectos. Jesus Cristo ele morreu para nos dar a liberdade e para pagar a nossa dívida. Isso é justificação. Mas como assim? Eu vou usar duas analogias, dois exemplos para que você possa entender e sair daqui, de repente, se você ainda não entendeu. Se ainda tem alguma margem de dúvida, você vai entender isso de maneira. No primeiro, imaginamos um condenado à cadeira elétrica. No nosso país não tem a cadeira elétrica e ninguém é condenado à morte. Mas em alguns países do mundo, o indivíduo é condenado à morte. Imaginemos agora um indivíduo sentado na cadeira elétrica. Sobre ele vai ser disparado 2.000 watts de potência. Um militar com a mão na chave, que engata toda a energia, um capacete na sua cabeça, dando todos os seus braços, todo com eletricidade. O indivíduo vai puxar, o militar vai puxar a chave, que vai soltar 2.000 volts de eletricidade sobre esse indivíduo. Nem o seu sangue vai espirrar lá fora. Porque a eletricidade que vem sobre ele é capaz de eliminar todo o líquido do seu corpo. Ele é tocado por Deus. Nenhuma das células do seu corpo é capaz de viva. Quando o indivíduo vai puxar aquela chave e matar de vez, acabar com a vida, chega uma autoridade muito grande e fala assim: opa! Não faça isso. Eu liberto ele. Aleluia, glória a Deus. Ele não vai ser morto. Eu autorizo, eu dou a carta de alforria dele. Ele não vai morrer mais. Essa é a liberdade do aspecto da justificação. Só que tem um grande problema. Porque a lei que foi estabelecida pelo próprio Deus, os princípios estabelecidos por Deus não poderiam ser ignorados. O sacrifício tinha de ser feito. Quando nós olhamos hoje para um atestado, um testamento jurídico hoje no Brasil, é algo irrevogável. Aquele que deixa um testamento, não existe nenhuma maneira de revogar aquilo lá. Os advogados tentam revogar aquilo, mas se está testamentado, ele tem que ser cumprido. A lei de Deus, os princípios estabelecidos por ele, tinha que ser cumprido. Então não era simplesmente dizer
dizer, calma aí, eu absolvo. A lei tinha que ser cumprida. Alguém tinha que pagar o preço. Então Jesus se coloca na cadeira e paga a condenação que era atribuída a mim e a você. Esse é o preço da justificação. Só que tem um segundo exemplo que eu quero te dar. Perto da minha casa tem uma padaria aqui de uma pessoa que se chama Cláudio, padaria do Cláudio. Eu vou casar uma padaria do Cláudio. E de vez em quando eu saio cedo para levar minhas filhas no colégio, esqueço de pegar o dinheiro, que eu vou direto deixar no colégio. Isso já aconteceu várias vezes. Eu vi pro Cláudio e falei assim, Cláudio, não é o Cláudio aqui não, é o Cláudio. Cláudio, me dá R$2 aí, amanhã eu te pago. Suponhamos que eu fui pegando pão com o Cláudio. E no final de algum tempo, eu estava devendo R$100 aí. Eu devo ao Cláudio R$100. Almoço da padaria. Meu pai é seu Roberto, um senhorzinho de 71 anos, o Cláudio conhece ele. Ele passa lá na padaria, vira para o Cláudio e fala assim, quanto meu filho está devendo? O Cláudio fala assim, R$100. Ele vai lá e tira R$100 do bolso aqui. Está pago a dívida do meu filho. Eu estou devendo alguma coisa ao Cláudio? Eu estou devendo algo na padaria? Não, a dívida foi paga. Mas fui eu que paguei? Não, quem pagou foi meu pai, um senhorzinho de 70 anos. Ele foi lá e pagou a dívida. Isso tem o mesmo exemplo da narrativa do pagar a dívida da cadeira elétrica. Mas tem uma grande questão nisso. E aí o ponto inicial, o ponto final da nossa mensagem, que é o reconhecimento do pagamento. Porque se eu não tomar conhecimento que o meu pai, o senhorzinho de 71 anos, pagou a minha dívida, eu ainda continuo com a minha dívida, porque eu não sei que a dívida foi paga. Eu, se não tenho dinheiro, eu vou passar na frente da padaria do Carlos de cabeça baixa, achando que eu estou devendo. De repente eu vou desviar da rua porque eu estou devendo e não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho condições de pagar a minha dívida. Então eu preciso reconhecer que Cristo pagou a minha dívida. Eu preciso entender e reconhecer que o pagamento da dívida, ela me garante a liberdade. Por isso que eu falei dos dois aspectos. O aspecto do pagamento da dívida e o aspecto da liberdade. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho para que todo mundo pudesse ter direito ao acesso. Mas por que todo mundo não é salvo? Porque nem todo mundo compreende o pagamento da dívida. Para que eu tenha acesso ao Pai e possa ter relacionamento com Deus, eu preciso reconhecer que Jesus pagou a minha dívida. Para que eu possa ter comunhão com Deus, é necessário que eu tenha o reconhecimento de que Deus pagou a minha dívida em Jesus. Que Jesus morreu e foi crucificado e hoje eu sou livre. Encaminhando para o final. Obrigado, Senhor. Vou fechar a Bíblia aqui para parecer que vai dar bom. Se eu fui justificado em Cristo, eu não posso mais pagar o pecado. Se eu sou uma nova criatura em Cristo e Cristo transformou a minha vida, eu não posso voltar mais ao pecado original. Eu falei que não eram os pecados, era o pecado, e Jesus Cristo veio sanar o problema do pecado no mundo. Se não são os pecados, então o pecado original, ele foi totalmente restaurado pelo Cordeiro que foi sacrificado. E se eu reconheço, eu ganho a liberdade, porque a minha dívida me foi paga. Então, como pode um indivíduo restaurado, nova criatura, cometer atos ilícitos? Se eu sou restaurado e eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, o pecado não mora mais em mim. Romanos 8,5 diz que porque os que
carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Se eu não possuo mais a carne em mim, se eu não sou mais guiado pela carne, eu sou guiado por Cristo, o pecado não pode mais fazer parte de mim. Eu reconheço Cristo como meu Salvador e eu tomo posse da minha liberdade em Cristo. Aleluia. Mas por que nós pecamos? Porque erramos. O pecado no crente deve ser um acidente, uma ocasião. O crente que é guiado pelo Espírito Santo, diz Paulo, eles são filhos de Deus. No entanto, aqueles que são guiados pela carne não possuem comunhão com Deus. Tem uma música do Carlos Alberto que todo dia é o pecado e me chama. Todo dia é o pecado e tenta me fazer, me afrontar, me fazer pecar. Mas eu escolho a Deus. Por que eu escolho a Deus? Porque eu fui justificado, porque eu fui transformado, porque agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu não vivo mais para a carne, mas eu vivo para Cristo, porque Cristo vive em mim. Eu costumo pegar o meu carro, eu gosto muito de fazer isso. Faz um tempo que eu não faço uma coisa de dinheiro, mas eu pego o meu carro e vou para Cabo Frio. Já fiz isso inúmeras vezes. Acho que 2 vezes, ocasionalmente, o meu carro furou o pneu no trajeto daqui para Cabo Frio, aproximadamente 200 km. Eu moro aqui no Caxias, no lado de Minas. É absolutamente natural que em muitas viagens que eu fiz, o meu carro furasse o pneu 2 vezes. É natural, né? Eu tive que parar, tocar, parar o carro cheio, instalar, beber. Mas imaginemos que na minha viagem daqui para Cabo Frio, o meu carro furasse o pneu de meia hora. Isso é normal? Não é, tem um problema muito sério no meu carro. Assim é o indivíduo que serve a Deus, uma nova criatura. Nós não cometemos pecados constantemente. Nós não vivemos no pecado, nós não somos alimentados pelo pecado, nós não vivemos da carne, nós vivemos em Cristo, para Cristo, e Ele vive em mim. Eu gosto muito de uma frase de John Wesley que diz que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Porque quando nós somos justificados e conhecemos o preço que Jesus pagou em nossas vidas, a justificação é instantânea. A justificação é instantânea. Você não pode fazer nada para contribuir com a sua justificação. É só reconhecer. Só reconhecer. Aqui nos fala de Paulo e Silas antes da prisão. Quando liberta, acontece em Atos 16, a liberdade lá do carcereiro. O carcereiro pergunta a ele o que eu tenho que fazer para ser salvo. E Paulo vai dizer: crê em Jesus Cristo. É só crer. A minha justificação é dada de maneira instantânea. Só que quando eu reconheço a liberdade em mim, quando eu reconheço o pagamento da dívida, a liberdade em mim, e eu inicio um processo. Esse processo é o processo de santificação. É o processo que me tira o pecado de dentro de mim, que me faz abster-se dos pecados. Como John Wesley vai dizer, a santificação tira o pecado do cristão. Aí você vira para mim e fala assim: mas pastor, calma aí, então eu não posso pecar mais? Você pode até pecar, mas é um acidente. E sabe o que é natural na vida do crente? Que você, cada dia que passa, você vai pecar menos. Há 1 ano atrás, eu pecava mais do que eu peco hoje. Daqui a 1 ano para frente, eu vou pecar menos do que eu peco hoje. Há 10 anos atrás, eu pecava muito mais. Mas se passou uns 10 anos e hoje eu peco muito menos. Ontem eu pequei mais do que hoje, mas amanhã eu vou pecar menos do que hoje. Porque nós estamos em uma escada da santificação. E cada degrau que eu subo, eu me aproximo mais do Criador. Eu anulo muito mais esse pecado, esse erro. Esse que só Jesus, esse problema, que só Jesus pode eliminar da minha vida. Quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais eu me volto para o Espírito Santo, eu me aproximo mais de Deus e eu me torno mais semelhante a Jesus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Pode ir com o logozinho devagarzinho, baixinho. Aí você me pergunta: mas pastor, o que você quer dizer com tudo isso?
Desde que eu peguei o título dessa mensagem, Deus começou a tratar no meu coração de maneira especial. Para que eu seja totalmente liberto do pecado, é necessário que eu entenda que o processo de santificação ele está acontecendo dentro de mim. E para que o processo de santificação ele prossiga dia a dia, passo a passo, é necessário eu reconhecer os meus erros e os meus delitos. Eu não posso ter o meu pecadinho de estimação. Hoje, pastor, o negócio é esse de pecadinho de estimação. Eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente, e você vem falar desse negócio de pecadinho de estimação. É isso. Infelizmente, muito crente tem um pecadinho de estimação. E sempre quando eu pego, eu negligencio, ignoro o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Toda vez que eu pego, eu anulo o sacrifício de Jesus na minha vida. Toda vez que eu erro, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, o teu sacrifício não me vale nada para mim. Toda vez que eu deixo de perdoar o meu irmão, aquele que me ofendeu, eu estou apontando para o rosto de Cristo dizendo: não valeu nada. Toda vez que eu deixo a minha carne falar mais alto, eu estou dizendo para Cristo: o que você fez não valeu nada. Todos os dias, quando eu negligencio a ação do Espírito Santo que está dentro de mim, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na minha vida. E é necessário nós nos voltarmos para Deus. Entender que eu não sou santo, mas que eu preciso reconhecer a minha necessidade de se aproximar de Deus e me afastar do pecado. Porque se eu peco, eu volto à minha antiga natureza pecaminosa antes de Cristo. E o que eu tenho que fazer então, pastor? Se voltar todos os dias para Deus. Abandonar as práticas antigas. Abandonar o velho homem. E se voltar totalmente para Deus. Se eu sair daqui e não entregar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de nada me vale a minha vida aqui nesse lugar. O Espírito Santo falava no meu coração e dizia que é necessário se voltar para Ele de maneira contínua. É necessário voltar ao amor que no início eu tinha para com Ele, aquele anseio por buscar a Ele, por adorar a Ele, pelas consagrações, o choro que descia, as lágrimas que desciam nos meus olhos de maneira contínua, na adoração a Cristo. Mas o pecado que está ao nosso redor, ele foi abalando, escurecendo, ofuscando a presença do Espírito Santo na sua vida, no meio. E o pecado às vezes fala mais alto. E o pecado às vezes fala mais alto. E todas as vezes que eu cometo os meus erros, eu estou fazendo como o povo lá no meio do céu, e cuspindo, escarrando na cara de Cristo, na cruz do Calvário. Mas a palavra diz que quem convence o homem do pecado do mal é o Espírito Santo. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar de uma forma sobrenatural, agindo nos nossos corações, sensibilizando os nossos corações, nos voltamos para Deus e nos fazendo entender que o que Ele quer fazer nas nossas vidas é muito superior àquilo que possamos imaginar, àquilo que possamos sonhar. Eu quero fazer uma oração com você.
Eu já tenho para pregar a palavra. Está pronto para orar. Mas se você sente que essa palavra ela foi dirigida ao seu coração, e você sente que o pecado ele tem voltado todos os dias, batido a sua porta, se você reconhece que você precisa se voltar para Deus novamente, você vai fazer uma oração comigo agora. Se de repente você, em dado momento, estava tão perto de Deus, e hoje você sabe que Ele não está tão perto assim, eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Se de repente a sua vida não anda como estava antes, ou não anda como você deseja, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim: se você não está colhendo se você não está gostando do que você está colhendo, procure mudar aquilo que você está plantando. Porque quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Mas eu não gosto de abacaxi, pastor. Então colhe, planta, morango. O que você quer colher? Quando minha vida eu planto pecado, eu vou colher consequências do pecado. Mas Paulo vai dizer que aquele que é guiado pelo Espírito, ele flui do Espírito Santo de Deus. Se você se sente necessitado de se voltar para Deus, coloque a mão no seu coração, eu faço o coração agora, dizendo para Ele: Senhor, oh Deus, o quanto eu necessito da tua presença, Senhor. Oh Senhor, eu necessito, eu reconheço que eu preciso te buscar mais, Senhor. Eu reconheço que eu necessito, Senhor amado, viver uma nova experiência de vida contigo. Eu reconheço que muitas das vezes, Senhor, o pecado tem tocado em mim, Senhor, tem feito, Senhor, se afastar da tua presença, Deus. Mas hoje, Senhor, o meu desejo, Senhor, a minha vontade, ó Pai, é te agradar acima de qualquer circunstância, te buscar acima de qualquer coisa, Pai. Nós apresentamos agora diante de Ti, Senhor, nossas falhas, nossos erros, ó Deus, e declaramos, Senhor, que não queremos voltar, Senhor, mais ao estado do pecado original, mas nós queremos, Senhor, ser totalmente libertos, totalmente, Senhor amado, libertos, Senhor, pelo justificador, que é o Cristo de nossas vidas, Senhor, que, Senhor, é a expressão verdadeira do amor de Deus para conosco, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos, ó Senhor, perdoa os nossos falhas, os nossos erros, ó Deus. Se em algum momento, Senhor, cometemos delitos, Senhor, e se afastamos da tua presença, nós te pedimos, ó Espírito Santo, restaura-nos, Senhor, na glória, na tua presença, restaura-nos, Senhor amado, a tua presença, restaura-nos, Senhor, a maravilhosa, Senhor amado, oportunidade de sentir a tua glória, a tua Shekinah, ó Deus. Queremos ser cheios da tua presença, queremos exalar, Senhor, o teu amor, queremos, Senhor, ter intimidade contigo, queremos ser renovados pelo teu Espírito Santo todos os dias, ó Pai. Oh Pai, mas, Senhor amado, colocamos nossas vidas no teu altar de graça, e, Senhor amado, nos colocamos, Senhor amado, para realizar a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou passar para o pastor, mas antes de eu passar, existe alguém aqui que reconhece a necessidade de renovar a aliança com Cristo? Existe alguém aqui que reconhece que sua vida tem tomado um rumo muito ruim e que é necessário você se voltar para Deus? Se você reconhece isso, o pastor vai estar orando. Eu vou passar a palavra para o pastor. E enquanto ele estiver orando, você vai vir aqui na frente e ele vai orar por você. Se não, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira sobrenatural. Amém? Pastor Jair. Muito obrigado. Jesus Cristo, Ele quer que você saia daqui nesta noite sarado.
vida com abundância. Amém? Então não viva como o Senhor. Não abuse da graça para dar ocasião à carne, a sua natureza. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração. O jovem louvar, mas antes do jovem louvar e nós participarmos desse louvor, eu quero já estender um agradecimento a vocês. Wagner que está aí, né, faz parte do grupo de louvor lá do Terra Nova, né? O nosso pastor Irialdo Florido. Esqueci um nome lá complicado desse aí, quase americano, né? Manda um abraço para ele, tá bom? É uma honra a tua presença aqui. Deus me honrou com a tua presença hoje, só Deus na causa. Muito obrigado, meu Deus. Te amo. Amém? Muito obrigado à família do Bruno, a Gracezinha. Graças a Deus. Volte. Fala para a Grace, volte. Você é da gente. A Greta também. Sai daqui sarado, tá? Sai daqui. Deus tem uma grande obra na tua vida. Como na de todos nós, mas especificamente falando para você, é obra muito grande. Você não tem noção do chamado de Deus na tua vida. O inimigo já perdeu. Já tentou. Vai tentando, já perdeu. Não invariante. Soberano eterno Deus, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos ser verdadeiramente o santuário, a morada do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Verdade é, Pai, que nós erramos, falhamos, mas queremos, ó Deus, cada vez mais se aproximar de Ti, cada vez mais Te agradar na nossa caminhada. Perdoa as nossas falhas, sara, Senhor, a cada um aqui. Que nós possamos sair daqui nesta noite curados, sarados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, aleluia, dizendo para o pecado, você não tem domínio sobre mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você não tem domínio sobre a minha vida, porque a minha vida está na mão de Jesus Cristo.